Bom dia, comunidade, tudo bem? Espero que sim. Mês da Consciência Negra, hoje na nossa playlist A Música e MPB, vamos passar Amanda Negra Sim, Periferia é um Pedaço da África, e logo após Larissa Luz, com participação de Elza Soares, com Território Conquistado. O peso das correntes me trouxe a dor eterna. Tristeza, única luz iluminando o labirinto terra. Olho pro céu e vejo de longe ela até brilhar. Até parece pra mim que tinha hoje prata. Iluminar a Júpiter universal. Balcões uniformados foram guerreiros até o final. Será que ninguém viu milhões de negros escravizados no meio da mineração? Quem tinha dinheiro era o rico palhaço. Os corpos apaixonados, mas a mente nunca. A esperança no luar, os seus olhos na lua. Suplicando por vitória, mamá. África chora, Odara zumbi é vivo em nossa memória. Suplicando por vitória, mamá. África chora, Odara zumbi é vivo em nossa memória. Suplicando por vitória, mamá. África chora, Odara zumbi. Pra ser guerreira, boa luta, objetivo é lutar. Segui caminho justo, às vezes bem justo, mas cada um carrega meu destino e como uma verdadeira raiz. Como é eu vou caminhar, o meu caminho trilhar, minha cabeça raspar e é você se entregar caô. Nesse terreiro lindo, nesse terreiro lindo, ninguém vai me oprimir. Caminhando com os orixás, vida nova, mundo novo. Banhada, filha de Iemanjá, já sofri, sei que vai passar. Já procuro reverenciar. Obrigada, meu pai, Oxalá, por tudo que venha me dar, por tudo que venha tirar, por tudo que venha plantar. Nesse terreiro lindo, nesse terreiro lindo, nesse terreiro lindo. Periferia é um pedaço da África. África. Periferia é um pedaço da África. Ninguém vai me oprimir, caminhando com os orixás, vida nova, mundo novo, banhada, filha de Iemanjá, já sofri, sei que vai passar, já procuro reverenciar. Obrigada, meu pai, Oxalá, por tudo que venha me dar, por tudo que venha tirar, por tudo que venha plantar. Nesse terreiro lindo, nesse terreiro lindo, nesse terreiro lindo. Oxalá, Criador, Dailê, Orum, Lori, come paz, Luilê, Xangô, Juzubai, Orixá do fogo, Deus da sobrevivência, Ogum, vamos meu povo. Oxóssi, conduz minha caça pra curar, pra raça, cura minha ferida para o bolo, aê. Criando espírito e a alma sempre a vencer. Oxumaré, arrumou, boi, arco-íris me faz brilhar. De mim ninguém, eu sou uma mulher livre da sua obsessão. Eu sou o que eu quiser,
decisão é consequência. Incide suja a minha aparência, boto fogo no olhar e acendo minha consciência. Jogo pra ganhar. Não sou cliente da anulação, não consumo veneno, não transo ilusão. Me abasteço de argumento, conteúdo é munição. Miro e sigo, e olho nesse perigo. Não é meu inimigo. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado, é espaço garantido. Não é mais meu inimigo. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado, é espaço garantido. Olha ela, olha lá, olha lá. Lá vem ela, lá vem. Olha ela, olha lá, olha lá. Lá vem ela. Ocupamos nosso espaço, cada passo um pedaço. Agora peço uma memória que eu sempre serei. Porque são nós, quinto de entranhas, ímpeto feroz. Apaixonativo da voz, partido pra cima do voz. Pra quem não conhece o respeito, eu sou um perigo. Meu olhos digo. Não é meu inimigo. Não é meu inimigo. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado. É território conquistado. Espaço garantido. Não é mais meu inimigo. Não é mais meu inimigo. Não te quero domado, não te quero contido. Não te quero domado, não te quero contido. Território conquistado. Território conquistado. Território conquistado, espaço garantido. É espaço garantido. Olhos perdidos, tem território conquistado. É espaço Então, na aula de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre o direito à cidade. Essa expressão, direito à cidade, ela já tem um tempo que foi criada. Em 1968, Henri Lefebvre escreveu, a partir do contexto da França, em que havia uma verdadeira efervescência do movimento estudantil, do movimento cultural do próprio movimento sindical, que era necessário a população, o citadino e a citadina, se apropriar da cidade. O pensamento lefebvriano compreende que a cidade é um palco vivo, portanto, está em constante movimento, e que é necessário a gente compreender que esse palco existe vários atores, e esses atores disputam a cidade. E é importante a gente ter clareza nesse sentido que o conceito de direito à cidade está constantemente sendo disputado. Ele pode ter um preenchimento de uma série de elementos. Portanto, na aula de hoje, eu já gostaria de começar trazendo 3 características do direito à cidade, atualizando o pensamento lefebvriano para a nossa conjuntura. A primeira característica é justamente o direito de viver na cidade. Quando nós falamos na perspectiva no direito de viver na cidade,
é necessário primeiro a gente ter a compreensão de um requisito básico fundamental, que é o direito à moradia. O artigo 6º da Constituição da República de 1988 estabelece como direito social a moradia. Portanto, é necessário a gente compreender que hoje no Brasil há a falta de 7 milhões de casas. No entanto, existe cerca de 6 milhões e 800 mil imóveis vazios. E é necessário a gente compreender também que há uma série de políticas públicas que vêm já há algum tempo construindo moradia no Brasil. Só para dar um exemplo, o BNH, o Banco Nacional de Habitação, criado no pós-golpe de 64, construiu cerca de 4 milhões e 100 mil casas no Brasil, num período justamente de exceção que durou 21 anos. No entanto, naquele período, houve uma escolha muito seletiva justamente na classe média. A população de 1 e 2 salários mínimos não tinha como prioridade ser o alvo do programa financeiro de habitação. O que aconteceu foi o aumento da favelização, da periferização nas cidades brasileiras. Mais recentemente, a partir de 2008, 2009, nós tivemos a criação no governo Lula e Dilma do programa Minha Casa Minha Vida, sobretudo nesse caso do faixa 1, que é justamente de 1 e 2 salários mínimos. O que aconteceu foi a construção de 4 milhões e 300 mil casas. Era orçado construir 5 milhões e 700 mil casas, mas a gente sabe que em 2016 houve novamente um golpe no Brasil que estabeleceu um rompimento da conjuntura que nós tínhamos até então. E nesse momento, no programa Minha Casa Minha Vida, houve uma diferença em relação ao BNH, que foi justamente de 4 milhões e 300 mil casas, 40%, cerca de 41% das casas, teve como alvo, como prioridade, a população de 1 e 2 salários mínimos. No entanto, o que a gente vê em todas as cidades brasileiras, desde a pequena cidade até 100 mil habitantes, até uma cidade média, até uma metrópole, foi que justamente os conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida foi justamente alocado nas lonjuras, nas franjas da cidade. O que aconteceu foi garantia do direito à moradia, mas não foi propiciado justamente o direito à cidade. Quando nós falamos do direito à cidade, é necessário a gente já compreender outros elementos. Por exemplo, na mesma perspectiva do direito de você ficar, de você permanecer na cidade, o direito ao trabalho. A partir do momento que você tem moradia, é necessário você construir condições objetivas para que a pessoa possa trabalhar na cidade. Alguns países na Europa, nesse processo, inclusive, da pandemia que nós vivemos ainda, estão trabalhando com o conceito de cidades 15 minutos. O que significa isso? Que você vai ter necessidade de construir uma cidade mais compacta, uma cidade que seja menos fragmentada, menos dispersas, e você possa diminuir os trajetos das pessoas. Então, você vai ter a moradia, o trabalho, o lazer, a educação, tudo numa relação próxima até 15 minutos. E é necessário que você tenha condições de você pensar em uma cidade que vai justamente incluir a pessoa numa perspectiva mais justa e democrática. A segunda característica do direito à cidade é justamente o direito de você ter condições de viver a cidade. A partir do momento que eu falo condições de você viver a cidade, um requisito fundamental é a questão da mobilidade urbana. E aí eu gostaria de falar para vocês uma pequena divergência com, novamente, o artigo 6º da Constituição. Recentemente, em 2015, por força de emenda constitucional, entrou no artigo 6º o transporte público como direito social. No entanto, é preciso a gente ampliar esse conceito de transporte para mobilidade urbana. Quando nós falamos em mobilidade urbana, nós não estamos falando somente de transporte público. Nós estamos falando em outros modais também tão importantes quanto
a questão da ciclovia, a questão da ciclofaixa. Recentemente, nessa semana, nós tivemos o atropelamento de uma cicloativista no município de São Paulo, a Marina, uma grande defensora que você tivesse uma cidade mais justa, com ciclovias e ciclofaixas, e que, inclusive, o atropelador não deu o socorro necessário. E é necessário que a gente tenha condições de romper essa lógica que ainda existe no Brasil do que nós chamamos de rodoviarismo. A lógica é que o carro é que vai ter mais espaço na cidade, quando, na verdade, você deveria ter outras lógicas, outros modais, como a própria ciclofaixa e a ciclovia. Eu sempre faço a defesa da ciclovia porque ela é muito mais segura, porque ela está separada, ela está segregada da via. A ciclofaixa, ela tem uma separação simplesmente com a pintura ou com alguma questão física. E outra questão que fica muito esquecida no Brasil é a questão da calçada. Andar na cidade, andar a pé, sobretudo andar a pé, é um ato político, é um ato de você resgatar essa perspectiva da cidade, como Henri Lefebvre vai nos colocar, do valor de uso e não do valor de troca. E é necessário que a gente tenha calçadas devidamente construídas para que a população, em todos os sentidos, possa efetivamente usufruir da cidade. E na perspectiva de dialogar um modal com o outro. Eu tive uma oportunidade quando eu estava voltando da UESB, eu geralmente, antes da pandemia, ia de bicicleta, sobretudo no período da noite, e retornava de ônibus. E a minha bicicleta ela é dobrável, em um determinado momento, o motorista, ele falou assim, não pode bicicleta, e o ônibus estava vazio, olha só, que coisa mais absurda uma bicicleta, que inclusive é dobrável, que ela só preenche um pequeno espaço, e, no entanto, ele queria não permitir. É claro que eu argumentei, depois de muita conversa, ele permitiu que eu entrasse com a bicicleta. Então, é necessário a gente desmistificar um pouco essa questão. Uma outra oportunidade, eu estava voltando da UESB também de ônibus, quando atrás de mim tinha 2 alunos, né, conversando sobre um professor, e eles saíram com a sacada bastante interessante, que foi, olha só, aquele professor, inclusive, não tem carro. Eu estava mais à frente, fiquei pensando, pô, de repente deve ser comigo, né? Esperei uns 2 pontos, depois eu olhei para trás e vi que não era comigo, porque eu não reconhecia como aluna de direito. Veja só, eles nunca vislumbraram que aquele professor, como eu, tinha uma opção de andar de ônibus. E não porque não tinha carro, deixava de priorizar o carro. Então, a perspectiva de você ter condições de usufruir, de viver na cidade, a mobilidade urbana, ela vai ser muito importante. Um outro detalhe que eu acho que a gente tem que lutar é para que os ônibus, o transporte coletivo, ele realmente seja de qualidade. Em várias cidades brasileiras já se discute, inclusive, a tarifa zero. Vale lembrar que o transporte público é uma concessão pública, ela não é da iniciativa privada. O poder público ele vai conceder para que um ente privado possa explorar. E uma coisa interessante, não só em Vitória da Conquista, mas em qualquer cidade brasileira, a gente percebe que a maior quantidade de ônibus é justamente nos momentos de pico, pela manhã, meio-dia e no final da tarde. Porque a lógica da empresa é justamente o lucro. E ele vai colocar a empresa justamente um ônibus no local ou no momento que tem a maior demanda. No entanto, a gente é visto como mercadoria e não poderia ser assim. O transporte deveria estar sempre sendo oportunizado em qualquer momento. Nos finais de semana nem se fala. Aqui, em qualquer cidade brasileira, em média, a frota é reduzida em 30%. Então, imagine só que no final de semana eu quero visitar um amigo, quero visitar uma praia ou um parque, e o ônibus que durante a semana invariavelmente já demora, no final de semana vai demorar ainda mais. Outra questão muito importante quando nós falamos no direito à cidade, ainda que no direito de você viver a cidade, é a questão dos parques e das praças. É necessário a gente recuperar a potência política do corpo.
no final da década de 70, início da década de 80, cada vez mais houve uma tentativa de supressão da participação da população através da atividade política. Essa atrofia, ela inclusive vai resultar nesse processo de ausência de uma participação mais efetiva no processo político partidário. Mas esse é outro debate que eu não gostaria de fazer aqui. Mas veja só a questão do shopping center. Como tem uma série de grupos de determinados segmentos que conseguem, não sei como, mas conseguem emprestar uma identidade a uma praça de alimentação de um shopping center. Olha, o shopping center, gente, ele é um espaço de consumo. A identidade que está ali é a identidade do consumo. Se você não está ali para consumir, você não é bem visto. Um tempo atrás, aqui no Brasil, Vitória da Conquista também teve esse movimento de chamados rolezinhos, em que grupos da periferia de jovens chegavam aí no shopping center simplesmente para fazer determinadas batalhas, por exemplo, e aquela estética de determinados jovens da periferia não combinava com a estética do shopping center. Então, é necessário a gente compreender que a praça de alimentação, apesar de ser um espaço coletivo, não é público, é privado. O espaço público é a praça pública. E a gente vê aí a importância de você ter um espaço público bem protegido e com infraestrutura. Algumas cidades brasileiras chegam, inclusive, a cercar determinadas praças, o que nós chamamos de arquitetura hostil, colocando no banco das praças, quando tem banco, determinados impedimentos físicos para proibir e impedir que a população em situação de rua possa dormir. Olha só, que contradição. Você deveria incluir aquela população em políticas sociais, em política de saúde. No entanto, você estabelece o que nós chamamos de arquitetura hostil para não propiciar que essa população possa e que tenha o direito de usufruir daquele espaço. Aqui em Vitória da Conquista, um tempo atrás, houve um movimento de higienismo na Praça 9 de Novembro, que foi justamente a tentativa de retirada do movimento hippie, dos artesãos, das artesãs, ali daquela praça. Havia todo um discurso que essa população ela enfeiava, deixava feia a praça, e o movimento, inclusive, foi patrocinado pela CDL. No entanto, depois de muito embate, você percebeu que era necessária a diversidade da cidade, de você ter aquela população ali, o artesão, a artesã, naquele determinado espaço. E, por fim, uma outra característica fundamental do direito à cidade é o direito de você participar da cidade. E aí é muito importante, não só do ponto de vista legal, o que estabelece o artigo 2º, o inciso 2º do Estatuto da Cidade, a gestão democrática da cidade, que você vai participar através de audiências públicas, mas também a questão dos conselhos. Por que isso é importante, gente? O plano diretor urbano, que nós vamos discutir em outra aula, ele é um instrumento central estabelecido no artigo 182 da Constituição da República de 1988. Diz lá que ele deve ser elaborado pelo Poder Público Municipal, a Prefeitura, e aprovado pela Câmara de Vereadores. Significa que esse plano diretor urbano ele tem etapas para serem preenchidas, cumpridas. Por exemplo, a etapa da formulação desse plano diretor urbano. Nesse momento, a população já deve participar. A população deve participar no processo que é votado o plano diretor urbano na Câmara de Vereadores. E a população deve participar no processo de acompanhamento, de colocar em prática o plano diretor urbano. Vitória da Conquista e outras capitais brasileiras ainda incorrem no erro de colocar uma participação que é ficciosa. O que significa isso? O plano diretor, inclusive, de Salvador, um anterior a essa gestão anterior, ele foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça da Bahia, porque justamente ele não teve a participação verdadeira da população. Teve audiência pública? Teve.
No entanto, era uma audiência pública que era uma ficção, porque ela tinha, mas a população não participava. Então, inicialmente, esses três elementos, eles são importantes. E aí, agora, eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente continuar na esteira do debate, um videozinho para a gente poder, mais tarde, debater. Nação Zumbi, a cidade, salve Chico Sainz. Oi, minha mãe, eu vou lhe contar. Não tiver tudo, eu não vou lhe levar. Eu te ensina que se não tem problema. Daí meu braço bom, nós vamos ensinar. Calma,
Tá aí, Chico Sá, ensinação zumbi, a cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Salve Mangue Beat. Gente, podem perguntar no chat, nos comentários, podem ligar o microfone. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, para a gente dar continuidade ao nosso debate. Então, gente, dando prosseguimento, o pensamento lefreviano, de Henri Lefebvre, ele é muito importante. Posteriormente a ele, obviamente, o David Harvey também escreveu, que é um geógrafo britânico, marxista também, escreveu também uma obra sobre o direito à cidade. Então, sistematizando o que nós falamos inicialmente, para Lefebvre, o direito à cidade, aos locais de encontro e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno inteiro desses momentos e locais. A proclamação e a realização da vida urbana como o reino do uso, da troca e do encontro separado do valor de troca. Então, essa possibilidade, essa questão teórica, que ela tem um desdobramento prático, ela é muito importante quando nós discutimos o direito à cidade. O valor de uso, ele deve ter prioridade sobre o valor de troca. A própria Constituição, peguem aí o artigo 182, caput, quando vai falar sobre a política urbana, estabelece que as cidades devem ser pensadas, planejadas para as pessoas. Portanto, a cidade ela tem um foco, é claro, tem uma perspectiva antropocêntrica aí. Eu chego a fazer uma interpretação insurgente que a cidade deveria ser vista para os seres vivos, tanto os animais não humanos como os animais humanos. No entanto, não tem aí na Constituição e no próprio Estatuto da Cidade, quando lá no artigo 2º, inciso 1º, da Lei 10.257 de 2001, quando vai falar de cidades sustentáveis, você vai ver uma série de elementos: educação, saúde, habitação, lazer, tudo isso relacionado para as pessoas. Então, a perspectiva do direito à cidade, ele é muito importante a gente compreender que ela não é uma mercadoria. Por mais que as condições estruturais do capital apresentam dessa forma, e mais à frente a gente vai discutir um pouco do que nós chamamos de cidade mercadoria, é necessário a gente reconhecer formas de identificar essa lógica de cidade mercadoria, do valor de troca sendo mais importante do que o valor de uso. Por exemplo, a quantidade de vazios urbanos que nós temos nas cidades. A Constituição e o Estatuto da Cidade diz, e aí eu queria deixar muito bem delineado isso aqui, pessoal. A nossa Constituição, o nosso Código Civil, tanto a Constituição no artigo 5º, caput, diz o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Segurança e propriedade. O nosso ordenamento jurídico, ele protege a propriedade. No entanto, no mesmo artigo 5º, inciso 22, diz que essa propriedade deve atender a uma função social. No caso da área urbana, essa função social está descrita justamente no artigo 182, quando diz nos seus parágrafos que uma área não utilizada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada deverá sofrer as sanções do poder público. Portanto, você tem o direito de propriedade. No entanto, esse direito de propriedade ele não é absoluto. O próprio Código Civil de 2002, lá no seu artigo 1228, diz que você tem a faculdade de usar, fruir e abusar dessa propriedade. Mas se você não usar de maneira adequada, o poder público, no caso aqui,
o município, por força do artigo 30, inciso 8º da Constituição, que diz que cabe ao município ordenar a ocupação do solo, deverá tomar medidas para combater esse vazio, essa especulação imobiliária. Na verdade, o que acontece no Brasil inteiro é o que nós chamamos de especulação imobiliária. O vazio urbano é uma forma de você reter, de maneira voluntária, de maneira pensada, um determinado território, esperando que ele valorize mais, por força, inclusive, de investimentos públicos, mas também por força de investimento privado. Você torna aquela terra como uma mercadoria e você fica retendo, esperando que ela valorize cada vez mais. O que vai acontecer é justamente que uma parcela expressiva da população não vai ter condições de ter acesso a essa terra, porque essa terra, o valor é arbitrário. É esse ator social, mercado imobiliário, é que vai estabelecer o valor dessa terra em função de uma série de atributos, por exemplo, a questão da localização, mas não só da localização, a própria questão de serviços e infraestrutura daquele território vai estabelecer qual é o preço que vai ser requerido por aquele pedaço de terra. Portanto, é muito importante que a gente tenha em mente justamente isso. A cidade deve ser pensada no seu valor de uso para as pessoas e não no seu valor de troca. Pois bem, é necessário a gente fazer uma pequena problematização para que a gente possa, inclusive, no pensamento do que nós estamos discutindo com o texto da Raquel Ronick, já faça uma transição para o texto do Edésio Fernandes, que vai justamente discutir um pouco sobre o Estatuto da Cidade, o advento de como o Estatuto da Cidade ele pode ser avaliado. Eu já gostaria de adiantar para vocês que a lei é de 2001 e a lei também estabeleceu um prazo de 5 anos para que as prefeituras pudessem se adequar. O que acontece? O nosso artigo 182, para quem vai, inclusive, fazer exame da OAB aí, não esqueçam, já estabelecia que cidades acima de 20 mil habitantes deveria ter obrigatoriamente o plano diretor urbano. Pois bem, várias cidades brasileiras, por força da Constituição, já tinham o plano diretor urbano. No entanto, o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257 de 2001, falou que mesmo aquelas cidades que já tinham plano diretor urbano deveriam se adequar ao Estatuto da Cidade. E deu prazo de 5 anos sob força de improbidade administrativa. Está lá no artigo 49, 50 e 51 dessa lei. O prefeito que não elaborasse nesse prazo deveria sofrer um processo por improbidade administrativa. O que aconteceu no Brasil inteiro foi que muitas prefeituras não conseguiram fazer o plano diretor urbano, mesmo tendo o Ministério das Cidades, na época, patrocinando, por força de apoio da Caixa Econômica Federal, a fundo perdido. Então, a prefeitura não tinha contrapartida nenhuma. O plano diretor urbano ele era patrocinado sem necessidade de você pagar a prefeitura, e várias cidades não fizeram isso. O que aconteceu? Houve uma dilação, houve uma prorrogação do prazo. O Congresso Nacional prorrogou até 2008 a necessidade de você cumprir a obrigatoriedade do Estatuto da Cidade. Detalhe importante aqui, gente, que a gente vai discutir mais à frente também em outras aulas. O leque ele foi ampliado. Não é somente mais cidades acima de 20 mil habitantes. Cidades que desejassem, independente da população, usar os instrumentos criados no Estatuto da Cidade. Por exemplo, o IPTU progressivo no tempo. Vamos imaginar que Anagé, cidade vizinha Vitória da Conquista, 10, 15 mil habitantes, desejasse usar o IPTU progressivo no tempo. Pode, desde que ela tenha anteriormente o plano diretor urbano. Então, cidades em regiões metropolitanas, obrigatoriamente tem que ter o plano diretor urbano. Cidades com impacto ambiental, impacto industrial também devem ter plano diretor urbano. Então, esse prazo ele foi, do ponto de vista quantitativo, analisando inclusive aí a prorrogação,
ele foi exitoso. Eu concordo que a gente, de 5.500, cerca de 5.570 municípios, nós temos hoje, dentro da obrigatoriedade, cerca de 60% dos municípios que têm um plano diretor urbano. Então, olha só, do ponto de vista qualitativo, nós conseguimos a meta, temos plano diretor urbano. No entanto, do ponto de vista quantitativo, esse plano diretor urbano ele não corresponde à realidade. Em muitos casos, nós tivemos uma verdadeira fábrica de planos diretores urbanos, em que você copiava o plano diretor urbano de uma cidade, por exemplo, do litoral, para uma cidade do sertão. Tem casos emblemáticos, inclusive aqui na Bahia, em uma cidade que não tem mar, falando no seu plano diretor urbano sobre a questão de área de mar. Então, nem a preocupação de realmente fazer uma adequação à realidade da cidade. Então, uma problematização é necessária nesse momento. As transformações no processo de urbanização nas últimas décadas e produção das cidades nessa nova lógica, novas ordens. Alguns equívocos. Eu compreendo no nosso debate aqui que, retomando, inclusive, um debate sobre direito ambiental, é necessário a gente diferenciar crescimento de desenvolvimento. Eu, inclusive, vejo muita gente falando aqui em Vitória da Conquista que é necessário a gente expandir a área urbana para garantir o desenvolvimento da cidade. Isso não é desenvolvimento, isso é crescimento, e crescimento artificial. Quando você tem uma base econômica fixa, que é simplesmente a aprovação de loteamento, sem um acompanhamento verdadeiramente pela prefeitura. Eu vou dar um dado importante para vocês. O Plano Diretor Urbano de São Paulo, que foi aprovado na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad, que inclusive recebeu prêmios pela ONU, é copiado em Paris, Nova York, uma série de cidades pelo mundo afora, teve uma preocupação de informatizar todo o processo de aprovação do plano diretor, ou melhor, dos loteamentos. Isso significa o quê? Se o plano diretor estabelece isso, se um loteamento ele não está próximo a uma rede de transporte público, seja metrô, trem ou ônibus, ele não pode ser aprovado. Porque justamente a compreensão do plano diretor urbano é que, se for um local muito distante, em algum momento o poder público vai ter que fornecer esse transporte, portanto, aumentando o custo dessa cidade. Portanto, é necessário a gente pensar que desenvolvimento é diferente de crescimento. Você tem uma cidade desenvolvida quando essa cidade cresce, quando essa cidade tem possibilidade de ser para todos, todas e todes. Nessa perspectiva, uma cidade justa, democrática e inclusiva. Quando você tem parcelas expressivas da população que não tem acesso à saúde, educação, moradia, lazer, segurança pública, essa cidade não é desenvolvida, por mais que ela seja uma cidade grande, que cresceu, como Vitória da Conquista. Portanto, o desenvolvimento ele tem que ser visto numa matriz mais multidisciplinar que realmente garanta o processo democrático de participação a todas as pessoas que habitam essa cidade. Aumento populacional como sinônimo de desenvolvimento econômico. Então, mais uma vez, na esteira da questão anterior. Vitória da Conquista, quando a gente discutir o plano diretor urbano de Vitória da Conquista, eu vou trazer algumas tabelas. Vitória da Conquista ela não foge um pouco à regra da transformação demográfica no Brasil, que até a década de 30 era eminentemente rural. No entanto, obviamente, que as capitais, as cidades mais grandes, começaram essa virada demográfica anteriormente. E o que aconteceu foi que na década de 40, 50, 60 e aí em 70 houve um processo de consolidação em que a cidade, a área urbana, tinha mais gente do que a área rural. É claro que colaborou para esse processo também a não efetividade do Estatuto da Terra, a Lei 4.504 de 64. Então, o êxodo rural foi em função de você, inclusive, não ter condições de fixar o homem ao campo.
E esse processo de virada, no caso de Vitória da Conquista e outras cidades, ela teve uma série de características, algumas próprias, outras não, como, por exemplo, o nascimento das rodovias, ou a implantação de determinados polos, no caso de Vitória da Conquista, o café, aqui no Nordeste, em Alagoas, na Arapiraca, a questão do fumo, que estabeleceu um processo de atração de uma grande parte da população da zona rural para a zona urbana. Então, o fato de você ter um grande crescimento da população não quer dizer que realmente você vai ter uma cidade que seja desenvolvida. Porque se essa população não tem um PIB que realmente ela tenha uma participação, uma distribuição, vale lembrar que o Brasil, Nordeste e a nossa região também, faz parte de um processo extremamente de má distribuição de riquezas. E esse processo deve ser enfrentado também pelo planejamento urbano. Sou realista, né? Eu cheguei a escrever um texto desse nas redes sociais, não é questão de ser pessimista, é trabalhar a perspectiva do realismo em outras condições, com relação ao planejamento para as cidades, ainda que esse seja necessário. E aí eu gostaria de fazer uma crítica ao que nós chamamos de Movimento Nacional de Reforma Urbana. Eu cheguei a escrever com Raoni também um texto, um artigo que foi publicado por uma revista do Paraná, de avaliação dos 15 anos do Estatuto da Cidade. Vale lembrar que em 2021, o Estatuto da Cidade ele vai completar 20 anos. E nesse texto, a gente começa escrevendo justamente o seguinte: ideias novas na Casa Velha. Porque eu compreendo que o Estatuto da Cidade é extremamente moderno, revolucionário, mas a lógica que ele está instalado, que é justamente as cidades brasileiras, ainda é uma lógica um tanto quanto coronelista. Você tem muito prefeito, muita prefeita, que acha que a cidade ela pertence a ela, a ele. Portanto, não compreende a importância de você ter uma participação diversa da população. E aí você não escuta a população em vários segmentos ou em vários momentos da cidade. Portanto, eu acredito que a gente ainda tem muito que caminhar. Nós estamos vivendo no Brasil, por força do Estatuto da Cidade, o plano diretor urbano ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. Então, se a gente compreender que nós tivemos um prazo até 2008 com a prorrogação, então 2018 a atualização, então 2018 começou, inclusive aqui em Vitória da Conquista, a atualização do plano diretor urbano. Eu acredito que a gente, nessa segunda geração, podemos dizer assim, dos planos diretores urbanos, a gente possa melhorar a participação da população, por exemplo. A gente possa melhorar a questão do perímetro urbano, que no primeiro plano diretor urbano, ou na primeira geração, foi aprovado de maneira artificial. Então, eu sou mais realista que a gente tem muito ainda, em função dessa atrofia da participação da população, a alterações na dinâmica territorial das cidades. Crítica à fé cega no planejamento. Pois bem, gente, e aí eu vou fazer uma crítica ao que chamamos do Movimento Nacional de Reforma Urbana, que eu, inclusive, faço parte. A luta, a gente tem presenciado aí Amapá, esse apagão que nós tivemos já tem praticamente uma semana. E ontem saiu aí nos meios de comunicação a notícia que a energia está voltando, mas voltando sobretudo nos bairros mais ricos. Portanto, é necessário a gente ter uma compreensão de classe. A cidade é disputada entre pobres e ricos, entre trabalhadores e trabalhadoras e detentores do capital. A perspectiva de luta de classes ela é fundamental para a gente compreender de como a cidade é construída, para quem a cidade é construída. E, na minha opinião, quando nós falamos em luta de classe, é necessário, no mínimo, a gente trabalhar 3 questões: a luta social, a luta ideológica e a luta institucional. A luta social é a luta que o movimento sem teto da Bahia, por exemplo, faz. Que os movimentos de ocupação fazem de ocupar determinadas áreas, justamente em uma característica insurgente,
para pressionar o poder público a dar a destinação correta àquele espaço. Quando o movimento sem teto ocupa um prédio vazio, é mostrar, olha, esse prédio não cumpre a função social, eu preciso ter casa. E essa casa, esse prédio, não cumpre a função social, ele deve ser desapropriado porque ele não cumpre a função social. É esse teto, é esse prédio, que é ilegal, não a ocupação. Portanto, a luta social é um processo necessário. Segundo aspecto que eu falei é a luta ideológica. É isso que a gente está fazendo, inclusive com o Fórum 1. O direito à cidade, o preenchimento desse conteúdo, ele está sendo disputado. Você tem, inclusive, segmentos de partidos, tanto da direita como da esquerda, usando a expressão, por exemplo, cidade para as pessoas. A questão é, quais são essas pessoas? Quando você pega uma obra aqui em Vitória da Conquista, na Olívia Flores, e você pega a Avenida Brumado, que tem a mesma importância, eu diria até uma importância maior, porque a densidade demográfica é infinitamente maior, você percebe que não é necessariamente cidade para as pessoas, e sim cidade para algumas pessoas. Quando você vê uma placa aqui em Vitória da Conquista, ou em qualquer cidade brasileira, que estabelece lá um processo de reformulação, que nós chamamos, na verdade, de gentrificação, que passou a Barra, que passou o Rio Vermelho em Salvador, que recentemente a SEASA aqui de Vitória da Conquista tem passado também, você vai perceber que há todo um processo de expulsão da população originária, original daquele território, para outros lugares, e você vai ter outras pessoas. Salvador teve um caso bastante emblemático, foi o bairro, tem casos emblemáticos na nossa capital. Primeiro, o Pelourinho, centro histórico, que a população negra foi expulsa pelo então governador da Bahia, o ACM, o verdadeiro, o original, que expulsou a população dali e mandou para bairros distantes como Cajazeiras, e colocou aquela área eminentemente como área comercial. Recentemente, nós tivemos um prefeito em Salvador chamado João Henrique, que ele tentou, em um bairro muito conhecido em Salvador, chamado 2 de Julho, fazer um processo de gentrificação. A perspectiva, inclusive, era mudar o bairro de 2 de Julho para Santa Teresa. Escrevemos até um artigo sobre esse processo de reforma dessa área. E nós acompanhamos todo o processo e chegamos a identificar que todo o mapa, toda a construção de planejamento daquela área era a mesma documentação que tinha na OAS, uma empreiteira que é muito conhecida aí de todo mundo, não só aqui na Bahia, mas no Brasil. Então é necessário a gente perceber que essa luta ideológica, ela acontece. E aí eu acho que, para fechar essa primeira parte da problematização, o grande equívoco do movimento nacional de reforma urbana, que foi apostar todas as fichas nessas últimas 2 décadas, na chamada luta institucional. Depois da Constituição, veio o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma vara de condão, uma vara mágica que vai resolver todos os nossos problemas. Não vai resolver. A lei, nós sabemos que ela tem os limites, a gente sabe por quem a lei é fabricada e por quem a lei é aplicada. Portanto, você tem uma fé cega nessa luta institucional, no planejamento, é um grande equívoco, foi um grande equívoco, inclusive com o abandono ou com a atrofia da luta social e da própria luta ideológica. Quando você tem grande parcela dos pensadores que saem da academia, que saem do processo de enfrentamento e vão, por exemplo, para governos democráticos e populares, você tem uma aposta na luta institucional pura e simplesmente. E é necessário você romper esse processo. Pois bem, a ação do poder público municipal, os interesses do setor imobiliário. Vale dizer, gente, que lobby no Brasil não é permitido. Então, quando você tem um mercado imobiliário, pelo menos não por enquanto, quando você tem um mercado imobiliário estabelecendo um processo de pressão para ditar como a cidade vai crescer, é preciso a gente tomar muito cuidado. Foucault, inclusive, vai usar uma expressão chamada governamentabilidade. O que ele diz com isso? Que
que o poder público ele age a partir da lógica oficial, porque o poder público não pode, em tese, cometer ilegalidade, e o mercado imobiliário vai justamente agir a partir de uma lógica não oficial, necessariamente não ilegal, mas não oficial, que é justamente esse processo de pressão. E a cidade ela vai sendo transformada o que nós chamamos de cidade-mercadoria. A cidade ela vira um produto e ela deve ter lucro. Inclusive, eu tenho restrições a alguns conceitos, por exemplo, cidades inteligentes. Quando algumas pessoas usam a expressão cidade inteligente, é preciso a gente tomar cuidado com o conteúdo dessa cidade inteligente. A cidade inteligente, ela é uma cidade que você possa pagar o IPTU pela internet, é uma cidade que o semáforo ele vai ser inteligente na chamada onda verde. O que é mesmo uma cidade inteligente? Se você não tem uma cidade que seja inclusiva e democrática, eu não consigo compreender isso como uma cidade inteligente. E essa lógica de cidade-mercadoria, ela começou, sobretudo, em 1992, lá na cidade de Barcelona, com as Olimpíadas. E aí é muito importante a gente deixar claro, mais à frente vamos retomar esse debate, escrevemos também um artigo sobre isso, sobre as Olimpíadas aqui no Brasil, em 2016, no Rio de Janeiro. A cidade ela não pode ser cooptada pelo organismo como o COI, ou pelo outro organismo, na minha opinião, muito mais mafioso, que é o da FIFA, que vai estabelecer uma série de exigências de planejamento na lógica, na minha opinião, extremamente mentirosa de legado para a cidade. Você vai perceber, não só aqui no Brasil, tanto a Olimpíada como a Copa do Mundo, que o verdadeiro legado é uma ficção, um legado de mobilidade urbana, um legado das arenas. Pega o estádio da Fonte Nova, o próprio Maracanã, quando a gente vai pegar a torcida do Flamengo, a torcida do Bahia, você tinha em geral, o estádio ele era democrático, o estádio ele era diverso. Quando você olha só a perspectiva, mais uma vez, Foucaultiana, quando você vai ressignificar agora é arena multiuso, não é mais estádio, você já tem uma outra lógica aí. Portanto, a cidade vai sendo pensada para ter lucro. Então, uma arena Fonte Nova, que era um estádio Fonte Nova, agora é Itaipava. Então, a detentora daquele espaço é Itaipava, uma cervejaria. Portanto, é uma outra identidade, com ingressos que estão estabelecidos pela lógica comercial. Essa cidade do negócio, essa cidade que deve ser vendida, como o próprio Chico Sainz, Nação Zumbi, vai colocar na música que a cidade vai sendo vendida sistematicamente, não pode ser dessa forma. A Copa do Mundo e a Olimpíada, a gente percebeu muito isso, como a cidade ela vai sendo construída por uma vocação do turismo. Então, inclusive, a população em situação de rua, que a gente não viu na pandemia. A gente viu no Brasil, na época da Copa do Mundo, da Olimpíada, um verdadeiro higienismo social. A retirada da população em situação de rua para que o turista não pudesse enxergar aquela mazela da cidade, sendo recolhido para abrigos. E a gente vai perceber que com a pandemia da Covid-19, isso não aconteceu. Então, a cidade deve ser linda e maravilhosa para alguns, portanto, um produto que deve ser vendido e comprado, obviamente, para alguns. O que gera a especulação imobiliária seria o controle do solo urbano. É uma questão que a gente tem que fazer esse debate. O que gera a especulação imobiliária? Quais são os mecanismos desse processo para a gente tentar coibir? E isso é uma coisa que a gente vai ter que continuar debatendo, porque eu não tenho também a solução aqui. Quais são os mecanismos para a gente debater e fazer o enfrentamento necessário à especulação imobiliária? Pois bem, por que não há uma ação mais efetiva do poder público municipal? Porque ele tem seus interesses, altos valores do IPTU, o caso de Salvador é emblemático. Gente, o IPTU, ele é um imposto municipal, vocês sabem muito bem disso, mas ele é um imposto que tem uma arrecadação muito baixa. O poder público municipal, inclusive, não usa desse instrumento. E mais, o IPTU ele pode ser progressivo de duas formas. Ele pode ser progressivo no tempo, chamado extra fiscal,
que é esse que a gente usa como punição. Então, você vai ter uma determinada área, um determinado lote que está subutilizado, não edificado, ou utilizado de forma inadequada, você progressivamente, através de um processo administrativo na Prefeitura Municipal, durante o prazo de 5 anos, vai aumentando a alíquota. Então, é 1 ou 2 ou 3, dependendo aí da Prefeitura, aí no segundo ano você muda para 3, sempre dobrando. Aí no terceiro ano você muda para 6. Aí no quarto ano você muda para 12. No quinto ano vai para 15, que é o limite que a legislação estabelece, porque o tributo não pode ter caráter de confisco. Aí, nesse caso, você já vai para a desapropriação, que é desapropriação, sanção, títulos da dívida pública para essa área. Mas tem aquele outro IPTU que é calculado a partir da planta genérica de valores. Portanto, a lógica de como você desenha a cidade a partir de uma planta genérica de valores. Portanto, ele é progressivo em função, inclusive, de localização. Então, determinados setores, bairros da cidade que têm uma infraestrutura maior, deveriam, em tese, pagar mais. Em cidades, inclusive, como Vitória da Conquista, para aumentar a arrecadação do poder público municipal e justamente garantir uma renda para investimentos com fonte própria. Porque Professor. percebe... Oi? Paulo, bom dia. Em Oi, relação Paulo, a isso, de certa forma, isso já não acaba acontecendo meio que automaticamente, porque, por exemplo, as áreas que recebem mais investimento acabam por valorizar os imóveis, e isso é a base de cálculo do IPTU. Então, meio que acidentalmente, isso não acaba acontecendo já? De você aumentar o valor do IPTU? Isso. Paulo, de fato, mas nem todas as prefeituras fazem esse processo. Inclusive aqui, ou há compreensão desse processo. Inclusive aqui em Vitória da Conquista, até hoje, há várias ações aí de quem trabalha com direito tributário questionando a questão da progressividade do IPTU, não estou falando extra fiscal, não, fiscal mesmo, por compreender que é inconstitucional. Isso não é de hoje. Em 1989, a prefeita de São Paulo era Luísa Erundina, e ela, através de um sistema bastante eficaz de direito tributário, começou a cobrar tanto a progressividade fiscal como a extra fiscal. Foi parar no STF, e naquele momento o STF declarou que era inconstitucional, tanto um como o outro. Por quê? Porque aí, resgatando o nosso querido José Afonso da Silva, a compreensão do STF naquele momento é que era uma norma programática. Significa o quê? Que o artigo 182, parágrafo 4º, estabelecia que lei específica disciplinará a questão do IPTU. E naquele momento, vale lembrar que o Estatuto da Cidade só vem em 2001, e naquele momento não tinha lei específica, não tinha norma geral. Então, Paulo, a planta genérica de valores, em tese, já deveria fazer isso. Mas ainda, na minha opinião, é um valor muito baixo. Eu compreendo que, pela planta genérica de valores, as áreas mais ricas, eu não gosto de usar áreas nobres, porque nobreza não existe no Brasil, as áreas mais ricas deveriam pagar mais. E as áreas populares, inclusive, não deveriam, em muitos casos, pagar. Deveria ter um processo de isenção de determinados segmentos. Eu sei que algumas prefeituras fazem isso, mas, na prática, a grande maioria dos 5.570 municípios não fazem. Portanto, justamente minha intenção aqui é chamar a atenção para a importância desse tributo tão fundamental para os municípios brasileiros. Então, eu concordo com você. O tributo que todos pagam, altos valores de IPTU, altos valores dos imóveis, inclusive, Paulo e colegas, tem uma coisa artificial, que é a própria questão do valor venal. O valor do IPTU, em tese, é cobrado pelo valor venal do imóvel. Então, o que acontece em vários municípios é que esse valor venal está muito abaixo do chamado valor de mercado. Muito abaixo do valor de mercado. Se a gente for analisar, há um processo aí de subvalorização desse próprio IPTU, porque o valor de venal
em tese, ele sempre está abaixo do valor de mercado. Professor, talvez fuja ao tema da aula, seria mais tributário. Realmente eu não sei qual seria o conceito de valor venal, por exemplo, em relação ao valor de mercado. Quando há uma alienação de imóvel, né, eu sei que é recolhido, por exemplo, o ITBI, né, que ele é mais próximo do valor de mercado, principalmente quando a transação é financiada, que o pessoal não pode sonegar a informação, né? Mas aí, nesse caso, a prefeitura não teria meios de fazer essa aproximação em valor de mercado, valor venal, por exemplo, tomando esses... Eu falo isso porque eu sou auditor e a gente trabalha muito com dados, né? A prefeitura tem esses dados todos em mãos, não dava para fazer essa correção. Tem, mas não quer, Paulo, a verdade é essa. Tem, mas não quer. O valor venal, ele é calculado em cima do chamado potencial construtivo, né? O valor da área, né? O que a área foi construído. Então, a prefeitura adota como cálculo do IPTU justamente o valor venal. É claro que tem condições de pegar uma relação mais proporcional com o valor de mercado, inclusive, como você falou de ITBI, tem. Mas há uma coisa, Paulo e colegas, que tem que ficar claro, é que não há interesse. Eu vou ser bastante franco, voltando ao debate ainda que o prefeito ou a prefeita acha que a cidade ela é o seu quintal. Muito prefeito, já ouvi aqui, inclusive em Vitória da Conquista, mas também em Salvador, muito prefeito e muita prefeita acha que um IPTU muito alto, entre aspas, vai perder voto. Então, a lógica é uma lógica eleitoreira. Os prefeitos acabam meio que escorando-se nos repasses do governo federal e estadual, né? Porque são dinheiro que vem de graça, sem custo político, né? Então, ele não está expropriando seus cidadãos e está recebendo o dinheiro que vem de fora. Justamente. E aí depois fica reclamando. Você tem as verbas chamadas verbas carimbadas, que é justamente transferência obrigatória, educação, saúde e outros segmentos, assistência social, caso Minha Casa Minha Vida. E tem muitos casos que a prefeitura fica reclamando que não tem fonte própria. Não tem fonte própria porque não tem coragem de justamente fazer o enfrentamento necessário a ter um IPTU realmente distributivo. Mas vamos lá. Projetos que contemporâneos à cidade de exceção. E aqui, gente, há um texto nosso sobre isso também, um artigo, eu cheguei a enviar para vocês, mas para quem não tem ainda contato, ele está disponível no nosso blog do projeto de extensão, o NAJA, que é o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa, que é o blogspot.naja, que a gente vai falar sobre cidade de exceção. Na verdade, essa expressão, cidade de exceção, é uma expressão derivada do estado de exceção. Há uma perspectiva de você pensar o estado de exceção como a construção de uma nova normalidade jurídica e política. Então, essa construção de uma nova normalidade jurídica e política vai criar o que nós chamamos de estado de exceção. Volto a dizer, o próprio exemplo é a Lei Geral da Copa, que foi aprovada, o governo era o Lula, e a gente vai ter uma série de exceções, que inclusive a Procuradoria-Geral da República, ela judicializou, entrou com 4 ações de controle de constitucionalidade, dizendo, olha, peraí, essa lei é inconstitucional. Vou dar um exemplo chamado Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor diz que é proibido você consumir bebidas alcoólicas dentro dos estádios, dentro das arenas esportivas. O que a Lei Geral da Copa fez? Afastou essa obrigatoriedade e deixou que estados pudessem regular essa situação. O próprio Estatuto do Estrangeiro, quando obriga que você faça o controle das pessoas que entram e saem. O que a Lei Geral da Copa afastou? E aí foi parar no STF, o STF declarou a Lei Geral da Copa inconstitucional. O único que votou contra naquele momento foi o ministro Joaquim Barbosa. Foi o único, compreendendo justamente que aquela Lei Geral da Copa ela trazia riscos terríveis, inclusive de responsabilidade, gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar em algumas situações que a FIFA, sobretudo a FIFA, que é uma verdadeira organização criminosa, mas o COI também vai estabelecer situações em que a responsabilidade do país ele é anterior ao evento e posterior até o
o último dia daquele ano. Eu não sei se vocês lembram, na Copa dos Estados Unidos, Romário, ele toda vez que fazia um gol, ele se dirigia até a câmera e botava o dedo assim, ó. Aquilo era uma forma indireta de fazer a propaganda para a Brahma, né? Porque era o patrocinador pessoal. Neymar, um tempo atrás, fazia a mesma coisa quando fazia um gol. Ele chegava junto à câmera, levantava a camisa, abaixava o short também para ver, olha só que coisa mais ridícula, para ver a marca da cueca que era o seu patrocinador pessoal. Então, a FIFA começou a estabelecer responsabilidade, inclusive, para o país. Um autor aqui do Rio de Janeiro, chamado Carlos Weiner, ele, a partir desse conceito de estado de exceção, criou essa lógica de cidade de exceção, que é justamente a transferência do estado de exceção para a cidade de exceção. Então, por exemplo, na Copa do Mundo, as chamadas áreas da FIFA, aquele momento que você tem a transmissão dos jogos em determinados locais, era uma área que era da FIFA, portanto, uma relação de exceção. Ali só poderia ser vendido produtos da FIFA. O próprio estádio, eu me lembro de um grande embate que teve em Salvador, que foi a impossibilidade de vender acarajé, porque você tinha, se não me falha, era Burger King, que era o patrocinador, além da Budweiser, a questão da cerveja, né? Você tendo como um elemento fundamental na venda. Então, aqui, não é só no Brasil, já vem de algum tempo, os elefantes brancos na África do Sul, que tem aqui no Brasil. Então, Salvador, planejamento para as empresas e flexibilização das leis, como eu já falei, da cidade de exceção, inclusive afastando a lei 8666, a lei que faz todo o processo de licitações. Então, a lei geral da Copa afastou a lei de licitações. É para a Copa? É uma exceção? Pode fazer compra sem licitação. É para a Copa? É para a Olimpíada? Pode fazer o endividamento do município acima. Então, quem está pagando o ônus da Copa? Esse ônus, Salvador, em outras áreas aí, me parece que tem arenas aí, Manaus, no Centro-Oeste, me parece Cuiabá, que os times nem aparecem na primeira divisão. Hã? Natal, a mesma coisa. O que acontece? Você tem que ter um jogo do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, para ir lá para a arena, tem uma determinada utilidade. Então, só olha a lógica do ônus. A África do Sul chegou à conclusão que era mais importante, era mais indicado desmontar, destruir as arenas, do que continuar, porque a manutenção era muito cara. Então, qual é o ônus e qual é essa relação da cidade de exceção? E aí, gente, nós temos aqui uma proposta para a Cidade Baixa, que está aqui nessa foto, que está acontecendo nesse momento. Não sei se vocês conhecem Salvador, a Cidade Alta, lembrando aí de Baiana System, em que cidade você se encaixa, Cidade Baixa, Cidade Alta. A Cidade Baixa, o subúrbio de Salvador, ainda é visto, sobretudo, para a população mais pobre e negra. Então, você tem lá o trem do subúrbio, eu já peguei várias vezes para visitar amigos lá, que é um trem em condições precaríssimas. Agora, o governo do estado está lá fazendo uma licitação, a empresa chinesa ganhou, para fazer o VLT do subúrbio. Mas olhe só, nessa lógica da cidade de exceção, grupos empresariais de Salvador, que detêm, por exemplo, o shopping da Bahia, o antigo shopping Salvador, já comprou uma grande parte do subúrbio. Já comprou casas, eles tinham feito isso no centro histórico também, comprando casas para você justamente fazer uma retenção especulativa de determinados segmentos da cidade. Então, qual é a lógica aqui, como aconteceu no centro histórico, é da gentrificação. É você chegar lá, paga um determinado valor, expulsa a população mais cara, porque você já sabe que o planejamento daquela cidade vai ser visto como numa nova área de expansão. Então, tem aqui, inclusive, um projeto aqui que é da Odebrecht. A Odebrecht já tem parcelas do subúrbio ferroviário, inclusive com a construção de arranha-céu. Isso aconteceu no Recife, houve até uma movimentação do Ocupa Estelita para justamente fazer um enfrentamento a essas áreas. Então, a Copa resolveu o déficit habitacional. Então, havia um tanto de, volta a dizer, parece uma armadilha para a gente, né?
Não, a Copa vai resolver nosso problema de mobilidade, a Copa vai resolver nosso problema de déficit habitacional, porque, inclusive, os locais que tanto Copa como Olimpíada, eu estou falando aqui dos chamados mega eventos. Será mesmo? Será mesmo que a gente conseguiu resolver isso? Pelo contrário, gente, eu chego a afirmar que a necessidade da construção desses mega eventos houve a remoção forçada de grande parcela da população. Rio de Janeiro houve remoção forçada, São Paulo houve remoção forçada, Porto Alegre também houve remoção forçada de grande parcela da população. Então, o déficit habitacional no Brasil, como eu já falei para vocês, é de 7 milhões de moradias. É muita gente sem casa. No entanto, você tem muito local que poderia ter gente vivendo ali. 6 milhões e 800 mil casas vazias, imóveis vazios, é muito imóvel vazio. Portanto, a questão hoje no Brasil não é nem de construir, eu não preciso da Copa. Eu não preciso da Olimpíada para construir mais casas. Eu já tenho casa demais. Eu já tenho casa numa quantidade que poderia justamente usar dos instrumentos para combater essa especulação imobiliária. Em Vitória da Conquista, segundo os dados da Secretaria de Desenvolvimento Social, o déficit habitacional de Vitória da Conquista está entre 10 e 20 mil habitações, segundo o Ministério da Cidade, SAI e SEI, né, que é a Secretaria do Governo, e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Hoje, gente, dados da própria Secretaria, a fila do Minha Casa Minha Vida para a faixa 1, há um processo de extinção, mais à frente aí a gente vai debater. O Minha Casa Minha Vida, pelo governo Bolsonaro, está em processo de extinção, transição agora é Casa Verde e Amarela, né? Então há esse processo aí de acabar, né? O Brasil tem essa lógica de acabar com programas anteriores, muda o nome. Então, Farmácia Popular virou Farmácia da Família, a mesma coisa agora com o Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela. Então, hoje, em Vitória da Conquista, a fila do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, como queiram, é de cerca de 7 mil pessoas. Olha só, gente, 7 mil pessoas. Conquista tem ocupação. Tem um Santo Dias, tem um Dandara, tem uma série de ocupações em que as pessoas... Tem gente que acha que Conquista não tem pobreza, que Conquista não tem ocupação. Parece que a única lógica de periferia, de favela, é a lógica de paisagem. Tem que estar no morro para compreender que ali tem uma população que precisa de ajuda. O Santo Dias, que o Naja assessora, é uma ocupação de 15 anos. Nós temos 40 famílias lá. E, sistematicamente, a gente recebe notificações de reintegração de posse. Na última audiência, aconteceu uma coisa absurda, gente. O juiz, não vou falar o nome aqui agora, depois eu poderei falar, mas da Quinta Vara, ele, na audiência, ele já falou assim, olha, eu gostaria de ouvir vocês, mas eu já gostaria de dizer que eu sou contra a ocupação. Como que um juiz vai falar isso na audiência? Ele só não deferiu a reintegração de posse naquele momento por uma falha processual que a gente alegou, que era justamente a notificação da Defensoria Pública. Mas ele já falou, eu sou contra a ocupação. Como que o juiz vai fazer um juízo já de valor naquele momento? Ele só mudou um pouco o posicionamento depois que a gente falou que a gente era da UESB e que eles estavam sendo assistidos por a gente. Que aí que ele falou, mas fale um pouco mais. Depois eu até mandei o artigo para ele, um artigo que a gente escreveu, não sei se ele leu, mas eu mandei. Mas as moradias produzidas hoje são pensadas para resolver essa questão? Então, olhe, gente, volto a dizer, o Minha Casa Minha Vida hoje no Brasil, em Conquista, reproduz a lógica inglesa que Engels vai falar lá na cidade de Londres, que em 1850 era uma cidade que já tinha, em função da Revolução Industrial, do processo de industrialização, 3 milhões de pessoas. Salvador, naquele mesmo período, 50 mil habitantes. Então, você tinha as cidades em que os bairros operários de trabalhadores, você entrava e saía sem ter contato com aquela população.
o que acontece hoje com Minha Casa Minha Vida, faixa 1, porque os outros também são Minha Casa Minha Vida, faixa 2 ou faixa 3. Mas você não tem um Minha Casa Minha Vida, faixa 1, na área mais rica da cidade. Por exemplo, na Olívia Flores, em direção ao oeste. Por que não? Mas você tem do faixa 2, você tem do faixa 3, está lá, casa, projeto financiado pelo Minha Casa Minha Vida, está lá a placa. A lógica é da segregação socioespacial ou da homogeneização de vizinhança. Rico do lado do rico, pobre do lado do pobre. É a lei desenhando mais uma vez fronteiras de poder. E aí você fica me perguntando, mas é um bairro mais violento. Campinhos, que tem um grande conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Ah, mas o narcotráfico tomou. É claro, é óbvio, uma disputa de território, não só aqui em Vitória da Conquista, mas no Brasil inteiro. Ou você tem a milícia ocupando, ou você tem o narcotráfico, ou você tem, dialogando de maneira acadêmica, as igrejas neopentecostais ocupando esse território e fazendo, às vezes, do Estado, que é justamente ofertar saúde, educação, entre aspas, porque milícia vai cobrar um preço, e geralmente um preço muito alto. E aí o poder público ele não age nesses locais. Então, é essa lógica de habitação industrial que nós queremos, eu entendo que não. Não adianta, gente, eu gostaria de deixar muito claro isso, não adianta você construir habitação. Aliás, eu vou mudar a minha fala. Adianta sim. Para quem não tem a casa, para quem mora em um local em situação de risco, é claro que adianta. Claro que adianta. No entanto, para o poder público, é inadmissível que ele não garanta o direito à cidade. Garanta o direito à moradia, mas não garanta o direito à cidade, que é justamente o lazer, a saúde, a educação, a segurança pública, a mobilidade urbana. Então, o direito à moradia é importante, mas ele deve incluir o direito à cidade, porque, do contrário, você vai criar verdadeiros enclaves, verdadeiros guetos. Eu compreendo que até tem muita gente que gosta de morar em enclaves medievais, é o caso dos loteamentos aí de padrão mais rico. Alphaville, Greenville, é verdadeiros enclaves medievais, em que você tem uma lógica, mais uma vez, de mercadoria. Aqui eu sou protegido, aqui eu tenho o meio ambiente. Você acha que aquilo é a razão da sua felicidade. Lendo engano. Em algum momento você vai ter que ter contato com nós réis comuns em outros momentos. Então, o programa de habitação de Vitória da Conquista e o que vai ser o programa ou Minha Casa Minha Vida ou Verde e Amarelo, eu preciso compreender. Analisem na sua cidade. O que aconteceu foi a prefeitura adquirir determinados territórios praticamente na zona rural. Na zona rural. Com argumento único e exclusivo de a terra mais barata. Mas você tem terras em outros locais. Então, esse discurso, em áreas mais próximas do núcleo central da cidade, esse discurso não é necessariamente verdadeiro. É preciso a gente compreender essa dinâmica do território e do processo de busca distributiva do acesso à terra. Então, a segregação residencial para além do plano habitacional, questão dos transportes em Vitória da Conquista, vide aí, Vitória da Conquista mais uma vez com a crise nos transportes públicos, claro que isso é uma coisa nacional, e que, um tempo atrás, houve a interrupção, a desativação de algumas linhas. Quais foram as linhas desativadas? Lagoa das Flores, por exemplo, Simão, conhecido também como os 12, porque a lógica é justamente a lógica do lucro. Eu vou desativar a linha que tem um lucro menor. E não deve ser assim, porque é uma concessão pública. Os pobres acabam pagando mais, repensar o planejamento dos transportes para o subcentro, sem correr no seu estrangulamento. O bairro Brasil, estamos fazendo uma reforma no terminal Lauro de Freitas. É preciso compreender que Vitória da Conquista tem novos subcentros. O bairro Brasil já merecia uma estação de transbordo há muito tempo.
e você ter linha que não passe necessariamente pelo centro da cidade. Você pode ter uma linha bairro Brasil-UESB passando pelo anel viário quando ele estiver finalizado. Portanto, você tem uma lógica de deslocamento diferenciado. A URB 6, também conhecido como cachorro sentado, já merecia uma estação de transbordo, porque a zona sul de Vitória da Conquista cresce muito fortemente. Você poderia ter linhas Conquista 6, UESB, por exemplo, ou Conquista 6 Centro, sem fazer a verdadeira peripécia que a gente faz. Quando a gente pega bairro Brasil UESB, D34, por exemplo, eu já dormi inúmeras vezes. Já pensei na vida, já pensei na prova e tudo mais, e cheguei a dormir nesse ônibus. Ele demora tanto. A lógica tem que ser repensada. O lazer da população pobre, muito restrito ao intrabairro. Pega os bairros da Zona Oeste. Eu orientei um TCC recentemente, mando para vocês pelo Zap, que a gente fez uma análise dos equipamentos de lazer em Vitória da Conquista, ou está no centro ou na Zona Leste. Quando você vai pegar na Zona Oeste, ou é muito recente, como a Praça Norberto Auriche, ou está abandonado como o Murilão. E aí você cria dificuldades. Vou dar um exemplo muito grande para vocês que eu não compreendo como Vitória da Conquista tem um equipamento fabuloso, como a Praça da Juventude, com a arena próxima ao Poço Escuro, uma área super legal, que não é explorada. A prefeitura não coloca um show de graça para a gente. Salvador, Parque da Cidade, todo domingo, quando eu estava lá no pós-doutorado, todo domingo, 11 horas tinha lá, música no parque. Você ia, fazia um piquenique, conversava, amava, tomava sorvete, e a gente não consegue fazer isso num equipamento tão importante como o da Praça da Juventude. Ah, porque está no Guarani, porque está perto do Cruzeiro. Que lógica é essa? Que a gente não vai conseguir compreender o lazer como um direito fundamental. O centro perdeu sua referência como espaço de lazer, não basta ter equipamento, deve-se possibilitar o acesso a esses equipamentos. É preciso que eu tenha professores de educação física, por exemplo. Se eu tenho um equipamento de ginástica em uma praça, é necessário que a prefeitura coloque em alguns horários professoras de educação física para orientar a população. Eu chego lá, não sei como mexer naquele equipamento. E isso é muito importante, que a gente garanta a infraestrutura e garanta as condições de uso dessa infraestrutura, porque, do contrário, eu não vou ter direito à cidade. Os equipamentos de infraestrutura desigual à distribuição, como eu já falei, mas não basta ter o equipamento, deve-se possibilitar o seu acesso, a questão da qualidade do uso efetivo dos espaços e dos equipamentos urbanos. A crise das cidades é uma preocupação com as cidades médias. Vitória da Conquista é uma cidade média. Então, a gente sempre compreende, em tese, cidade média, aquelas de 100 a 500 mil habitantes. Cidade pequena até 100 mil habitantes e cidade grande acima de 500 mil habitantes, mas tem gente que até que diverge desse processo, dizendo que cidade grande tem que ser uma metrópole. Mas, para efeito didático aqui, vamos compreender que Vitória da Conquista é uma cidade média de 340 mil habitantes, portanto, é polo, é área de influência municipal com uma série de municípios na Bahia e no norte de Minas, cerca de 68 municípios. E é necessário a gente fazer alguns enfrentamentos. Por exemplo, o estereótipo da violência urbana. Vitória da Conquista é uma cidade realmente violenta? Quando eu falo é realmente violenta, e aí para ir fechando nossa aula, é no sentido assim, a violência ela chega da mesma forma em todos os bairros da cidade? O Candeias é um bairro violento? O Recreio é um bairro violento? Talvez você me fale assim, não, professor, a Patagônia é um bairro violento. Campinhos é um bairro violento. Bruno Bacelar, o Cruzeiro, vixe, nem se fala, o SAMU não sobe lá. Já ouvi muito isso. Bombeiro não sobe lá. Mas qual o conceito mesmo que a gente tem de violência urbana? Qual é o segmento que é atingido por essa violência urbana para a gente refletir? A violência que vem de alimentos do setor imobiliário. A quem interessa esse discurso, por exemplo, da mídia de violência? Será que não uma lógica comercial? Vinha para o condomínio fechado, que até recentemente não existia, a gente vai debater isso. Houve uma alteração na Lei 6766 de 79, pelo golpista Temer, que regulamentou, por força de uma decisão do STF, analisando um caso lá em Brasília,
que regulamentou os chamados condomínios fechados. Então, é o condomínio fechado que é a razão da felicidade de todo mundo? Discutir violência é debater o que está tensionando a corda, não onde ela parte. Caminhos possíveis para pensarmos a cidade, e aí para a gente ir na esteira continuar na próxima aula. Repensar o modelo de planejamento urbano, o tecnocrata. Planejamento urbano, gente, eu preciso deixar claro, ele não é simplesmente uma questão técnica, é uma questão política. Como e para quem a cidade vai crescer é uma questão política também. É claro, tem a questão técnica, obviamente, mas ela também tem a questão política. A gente precisa abandonar esse paradigma de técnico, achar que tudo é coeficiente de aproveitamento máximo. É o que pode, o que não pode construir, é se tem um alvará ou não tem um alvará. A questão política é fundamental. É sem ouvir o que a população deseja, cuidado com a pesquisa aplicada que dizem a população quer e não ouvem os moradores. Para além da cidade que dá lucro, obviamente, é um esforço de todos nós. Como diz a ONU nos ODS 11, cidades justas, democráticas, sustentáveis e resilientes. É uma tarefa de todos nós, sem distinção. E essa é uma tarefa que a gente deve se apropriar verdadeiramente. Incentiva a mobilização e organização popular, todavia, sem resolver o que é central, as condições de vida, não chegaremos a concretizar o pleno a cidade. Escrevi um post também essa semana sobre isso. Ora, se você não tem direito à moradia, não tem como você falar sobre participação popular. Você tem que ter um mínimo para a população. Você não tem direito à educação, saúde e mobilidade urbana, como é que você vai garantir que a pessoa vai participar de uma audiência pública? Então, não tem questão mais importante ou menos importante. E aí, gente, para fechar, e eu tenho um videozinho aqui para vocês, Ítalo Calvino, recomendo que vocês leiam esse livro, é só uma passagem. As cidades são como as estrelas, é preciso amá-las para entendê-las. Poeticamente, só passar mais um videozinho aqui para vocês. Nós começamos aí com Larissa Luz, com Amanda Negracin, passamos por Nação Zumbi, e agora gostaria de terminar com Afrocidade, que é uma banda lá da região metropolitana de Salvador, de Camaçari, que lançou um clipe agora, essa semana, 2022. Muito legal passar aqui para vocês.
Não acredite em tudo que não se baseie em boatos. Naufrágio, naufrágio, o navio tá sofrendo naufrágio. Só vai sobreviver somente quem tem o dinheiro pra pagar o resgate. Naufrágio, naufrágio, o navio tá sofrendo naufrágio. Só vai sobreviver somente quem tem o dinheiro pra pagar o resgate. Tá ligado, tô no meio do molho também, tô ligado, tá ligado, a responsa do bem, tô ligado, tá ligado, tô no meio do molho também, tô ligado, tá ligado, a responsa do bem. 2022, era de aquário, era dourada, caminhando pela noite, pessoas acesas com a alma apagada, pancadão de pistola com todos no vacilo bater com boneco de fada, que o style é só em bold, por isso não tá preso no jogo é piada, não ensino é do público, cheio de na savana, por isso que de comida na rua, segurando bandeira americana, esse filme que serve o governo da raça italiana, descobriram o antigo Egito, as forças armadas das tropas romanas. A história se repete na história que repete não há nada no pivete do serra. Trilha sonora do pivete de AK-47, escravo da torre de Babel. Sargento e coronel, mata pela cadeira, prêmio Nobel. Guerra civil no Brasil é tudo Israel, pelo civil no Papai Noel. Deixa o passado, que mama a África chora. Mente e coração conectado, pra abrir a caixa de Pandora. Futuro projetado, ao nascer de uma nova aurora. Deixa o que passaram ontem, com a pedra que atirou agora. Deixa o passado, que mama a África chora. Mente e coração conectado, pra abrir a caixa de Pandora. Futuro projetado, ao nascer de uma nova aurora. Deixa o que passaram ontem, com a pedra que atirou agora. É isso, gente. Questões, dúvidas? Tudo tranquilo? Se não, agradecer imensamente a presença e a paciência. Então, até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.